Bom, a aula de hoje a gente vai falar sobre momento. Opa, entrei isso aí. E o que que é, né? Momento, sua conservação aí. Uma coisa um pouco nova aí pra gente. Deixa eu colocar o relógio aqui pra cima, que eu prefiro. Então vamos lá, pessoal. Hoje é relativamente tranquilo, tá? Não é nada difícil, não. Então vamos lá. Imagine o seguinte, que nós temos um caminhão e um carro. E ambos, né, o caminhão e o carro, eles têm a mesma rapidez. Na nossa rapidez, aqui quando eu falo rapidez, quer dizer que é a velocidade. Só que aqui eu gosto de usar o termo rapidez para diferenciar da velocidade vetorial. Lembra? A velocidade é um vetor. Um vetor tem direção e sentido. Quando eu falo rapidez, eu estou interessado somente no módulo da velocidade. Não me interessa a direção e sentido. Ok? Então vamos lá. Imagine que eu tenho um caminhão e um carro, ambos com a mesma rapidez. Digamos os dois a 80 km por hora. Qual deles, né, digamos que você seja bem forte, qual deles é mais fácil de parar usando nossas mãos? O caminhão ou um carro? Quem aí responde? Essa é fácil, hein? Quem é mais fácil parar, o caminhão ou o carro? O carro, né? Por quê? Bom, ninguém precisa fazer a experimentação aí. Vocês podem fazer com objetos menores, certo? Mas o carro, a gente espera que ele seja mais fácil de parar, porque, né, ele é menos massivo que o caminhão. Então, é muito mais fácil parar o carro do que um caminhão. A gente diz isso fisicamente de outra maneira. A gente diz que o caminhão ele possui um momentum maior que o carro. Espera aí. Ah tá, voltou aqui. O que significa momentum? Momento, pessoal, também a gente pode chamar isso de quantidade de movimento. Perfeito? Aqui eu vou usar o nome momentum. Momento em física significa inércia de movimento. Vocês lembram, né, o que é inércia? Inércia é aquilo que determina que um objeto se mantenha no seu estado. Se for um estado de repouso, a inércia do objeto se mantém em repouso. Se for um estado de movimento em linha reta com velocidade constante ou com rapidez constante, então a inércia é se manter nesse estado. Quando a gente analisa de fato um objeto se movendo, então nós medimos uma grandeza chamada momentum. Beleza? Então o momento significa inércia e movimento. O caminhão possui um momento maior do que o carro. Portanto, é mais difícil eu parar um caminhão do que um carro. Ficou claro isso, gente? Beleza. Acabou a aula, não é brincadeira. Tá, mas essa é a ideia da aula de hoje, tá bom? Agora vamos desenvolver um pouco melhor. Então, o momento. Deixa eu pegar a canetinha aqui antes que eu esqueça. Então vamos lá. O momento de um objeto, né, de um corpo, ele pode ser obtido através da massa desse corpo, que a gente vai apresentar por m, e da velocidade desse corpo. Tá bom? Aqui a velocidade, vamos usar o termo velocidade mesmo com caráter vetorial, embora nem sempre vai ser necessário. Mas para todos os casos, o momento de um objeto é dado por essa expressão, massa do objeto vezes a sua velocidade. E o momento ele é um vetor, ou seja, ele tem direção e sentido. Se a gente não tiver interessado na direção e sentido, a gente pode olhar para essa velocidade como sendo simplesmente a rapidez, tá? E aí o momento também vai ser somente o seu valor numérico aí. Mas de qualquer forma, o momento ele é um vetor. E qual que é a unidade de medida? A unidade de medida, bom, é massa, que é quilograma, vezes a velocidade. Então, quilograma metro por segundo, tá bom? Essa daqui é a unidade do momentum ou da quantidade de movimento. Às vezes, né, dependendo do livro, se forem usar um outro livro, o momento pode aparecer expresso pela letra Q, tá bom? Então, a quantidade de movimento pode ser dada por Q igual a M vezes V. São apenas letras, tá? Não se apeguem a letras, principalmente a Larissa que vai fazer física, né? Não se apegue a letras, tá? Então, exemplo. Quem tem mais momento? Um carro
de massa 100 kg, 100 não, né? 1000 kg que se move a 80 km por hora, ou um projétil que tem uma massa de 50 kg que se move a 1600 km por hora. Vai lá, 30 segundos para vocês, 30 não, né? 10 segundos para vocês pensarem, 10 não, vai, 15 segundos para vocês pensarem e me responderem. Quem tem mais momentum? O carro com esses valores ou o projétil com esses valores? Beleza, respondeu. Quem mais vai responder? Quem que respondeu aí? A Larissa ou a... Quem? A Jade. Larissa, o que você acha? Ah, mas se ela escrever aí, vocês me falam. Também acho o projétil perfeito. Então, P é igual a M vezes V, certo? Então, o que a gente faz? Vamos calcular o P para o carro e vamos calcular o P para o projétil. Então, PC é o momento do carro, certo? Então, vamos lá. Massa do carro é 1000. 1000. Desculpem aqui a... Eu ainda vou comprar uma lousinha. Mas provavelmente quando eu fizer isso já vai ter acabado a pandemia. Então, vocês vão se acostumar. Acho que já estão acostumados, né? 1000 vezes 80, certo? Quanto que dá 1000 vezes 80? Bom, é só colocar um zero a mais no 80, né? Então vai dar 80 mil, certo? Então qual que é o momentum do carro? 80 mil quilogramas metros por segundo. Agora, qual que vai ser o momento? Nossa, qual que vai ser o momento do projétil? É só fazer o mesmo cálculo, só que agora para o projétil, certo? Então vamos lá. Momento do projétil é a massa do projétil. Qual que é a massa do projétil? 50 vezes, vou colocar um xizinho aqui, vezes a velocidade do projétil, 1600. Quanto que dá essa conta aqui, pessoal? Cinquenta vezes 1600. Se vocês fizerem aí, isso vai dar 80 mil. Ou seja, tanto o carro quanto o projétil, eles têm a mesma quantidade de movimento. Perfeito? Então, nenhum nem outro tem um momento maior. Os dois têm momentos iguais. Perfeito? Momento, massa vezes velocidade. Mas legal, pessoal. O importante é responder. Responder certo, responder errado, não tem problema. Tá? O importante é vocês responderem e, caso esteja errado, entenderem por que errou, tá? Mas o erro também é aprendizado. Então, parabéns aos três aí. Ok, então vamos falar sobre a variação do momento. Bom, pessoal, momento é isso, tá? É massa vezes velocidade. Então vamos falar agora um pouco sobre a variação do momento. Como que a gente pode variar o momento de um objeto? Então, olha só, vamos tomar um intervalo de tempo ΔT. Ou seja, o meu objeto está com uma certa velocidade, se movendo com uma certa velocidade, e aí no intervalo de tempo ΔT ele vai mudar a sua velocidade. Se ele muda a velocidade, como o momentum é massa vezes velocidade, se ele muda a velocidade, ele altera o seu momentum, beleza? Então, como que eu posso fazer para alterar o momento de um objeto? Bom, tem dois jeitos. Primeiro, eu já falei, né? Eu posso alterar a velocidade, mas pode acontecer de... Ah, legal. Tá, 80 mil. Ah, tá sem mic, beleza. Né? O Lucas já tinha avisado. Mas beleza, se vocês quiserem escrever alguma coisa também, não quiser falar, podem, que aqui apita para mim, eu dou uma olhada. Então, olha só. Tem duas formas de eu variar o momento. A primeira é se eu mudar a massa. Por quê? Momentum é P, né? Massa vezes velocidade. Então, se eu mudo a massa, logicamente eu estou alterando o P. Ou então eu posso mudar a velocidade. Certo? Pode ocorrer uma variação da velocidade. Nos nossos estudos aqui, a gente vai considerar somente o segundo caso, onde ocorre variação da velocidade.
A variação de massa, depois eu quero que vocês pensem em exemplos onde ocorre a variação de momento pela variação de massa, tá? Mas aqui para os nossos estudos a gente vai considerar somente o segundo caso aqui. Perfeito? Eu vou variar o momento com uma variação da velocidade. Então, olha só. Se o momento varia no intervalo de tempo ΔT, eu vou pegar a expressão para o momento. Qual que era a expressão? P igual a mv. Tá? Vou escrevendo bastante porque a gente vai colocando na mente esse valor. O que eu vou fazer agora? Eu quero variar o meu momento. Lembra, para variação a gente apresenta um delta, certo? Então eu vou variar o meu momento. Vou colocar um delta. Se eu coloco um delta do lado esquerdo, eu tenho que colocar um delta do lado direito. Eu estou variando o lado esquerdo, tenho que variar o lado direito, porque aqui eu tenho uma igualdade. E essa variação vai ser feita no intervalo de tempo ΔT. Então, por isso que a expressão ficou assim, ó, ΔP sobre ΔT. O que significa esse lado esquerdo? Que o momento está sofrendo uma variação no intervalo de tempo ΔT. E do lado direito é a mesma coisa, delta de mv sobre ΔT, ou seja, o produto m vezes v está variando no intervalo de tempo ΔT. Pessoal, fisicamente, quando eu escrevo desse jeito, quer dizer que tanto a massa quanto a velocidade elas podem variar. Mas, de novo, a gente está analisando o caso onde somente a velocidade varia. Então, a minha massa não varia. Isso quer dizer que eu posso pegar essa massa e jogar ela para fora do meu parênteses. Ou seja, eu posso escrever a massa antes do meu delta, perfeito? Para implicar que somente a velocidade está variando. Ou seja, é ΔV apenas, não ΔMV. Então, é isso que eu fiz. Ó. Tirei a minha massa. Então, agora eu tenho o quê? ΔP sobre ΔT é igual a massa, que não varia, ΔV por ΔT. Só que olha lá, pessoal, nas nossas primeiras aulas de mecânica, a gente viu que essa expressão ΔV sobre ΔT nada mais é do que a nossa aceleração. Então, olha só que legal. ΔP por ΔT, ou seja, a variação da quantidade de movimento ou do momento num certo tempo, é igual a massa vezes a minha aceleração. Pergunto, ficou claro isso? Como eu cheguei nessa expressão? Ficou claro? Maravilha. Eu vou dando essas pausas porque eu tomo água, tá? Então vocês viram, né, pessoal? Foi só uma manipulação algébrica. Então nós vimos que se eu estou variando a minha quantidade de movimento, se eu estou variando o meu momento, automaticamente eu tenho uma aceleração surgindo no meu sistema. Agora vamos lá, pessoal. O que é esse lado direito aqui? Ó? Massa vezes aceleração. A gente tem um nome para isso. O que é massa vezes aceleração? Quem arrisca aí? Perfeito. Esse lado aqui, ó, direito, é o que a gente chamou de força. Lembra? Força pela segunda lei de Newton é massa vezes aceleração. Então, olha só que legal. Se eu vario a minha quantidade de movimento, se eu vario o meu momento, é porque uma força agiu no meu objeto. Em outras palavras, para variar a minha quantidade de movimento, eu tenho que aplicar uma força ao meu sistema, ao meu objeto. Ou seja, a variação do momento produz uma aceleração. Mas atente que o produto entre massa e aceleração é a definição de força de acordo com as leis de Newton. Portanto, podemos ser mais criteriosos e usar a definição de força de acordo com o que Newton escreveu em seu Principia. Principia, tá, pessoal? Esse daqui é o livro que revolucionou aí a física. Foi escrito pelo Sir Isaac Newton. E é nesse livro que ele formula, né, suas 3 leis e também explica a gravitação universal. Então esse daqui é o famoso... O nome do livro, né, Princípios... Como que é? Princípio matemática, filosofia natural, né? Princípios matemáticos de filosofia natural. Filosofia natural que a gente chama de física. Mas para não falar tudo esse título, a gente fala simplesmente Principia, beleza? Então, como que Newton descreveu a sua segunda lei no Principia? Aqui a gente aprendeu que a segunda lei diz que força é massa vezes aceleração. Mas na verdade, se você for ler o livro, ele não disse isso. Newton disse que a força é o que ocasiona uma variação na quantidade de movimento de um objeto. Ou, né, a força é o que ocasiona uma variação no momento do objeto. Perfeito, gente?
Ficou claro? Essa notação é bem mais legal, tá? Do que massa vezes aceleração. Ok. Então, nessa nossa definição anterior, nós vemos que existe um fator temporal, né? Ou seja, um tempo aí, que é dado pela quantidade ΔT. O que é esse ΔT? Esse ΔT, ele basicamente está representando o intervalo de tempo durante o qual a força está sendo aplicada. De novo, essa expressão mostra que se uma força é aplicada ao meu objeto, eu gero uma variação da quantidade de movimento. Então, esse ΔT basicamente está dizendo qual é o tempo em que eu aplico essa força. Perfeito? Então, se o tempo de aplicação da força for um tempo bem curto, então ocorrerá uma pequena variação da quantidade de movimento. Se a força for aplicada agora por um tempo maior, então a variação da quantidade de movimento será maior. Essa daqui é a ideia central daquilo que a gente vai chamar de impulso agora, tá bom? Então, se o tempo é curto, a força é aplicada por um intervalo de tempo curto, a variação do momento é pequena. Se o tempo é longo, quer dizer que eu tenho mais tempo para aplicar a força, então a variação do momento é maior. Essa é a ideia do que está escrito aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar nossa força F e fazer o produto dessa força F com o tempo t. Aqui eu excluí o ΔT, tá, pessoal? Se a gente considerar que o tempo inicial é zero, então ΔT é simplesmente t. Então, se nós somarmos o produto da força com o tempo, ou seja, a força que eu aplico durante um certo tempo, se eu multiplico essas grandezas, a gente obtém o chamado impulso. Então, essa é a expressão para calcular o impulso sobre um objeto. Impulso é força vezes tempo. Qual que vai ser a unidade, então? Força é medida em Newton, tempo é segundo. Então, a unidade de medida de impulso é Newton vezes segundo. Então, olha só, fazendo uma álgebra bem simples, partindo da segunda lei de Newton. Então, essa daqui é a nova segunda lei de Newton que vocês aprenderam na aula de hoje. Então, força é ΔP por ΔT. Se eu pegar esse ΔT e jogar para cá, está dividindo, passa multiplicando, nós temos o quê? Força vezes ΔT é igual a ΔP. Só que lembra, né? Esse ΔT eu posso chamar simplesmente de T. Então, vai ficar força vezes T é igual a ΔP. Maravilha? E o que é força vezes tempo? É o que a gente acabou de chamar de impulso. Então, se eu faço essa jogada a partir da segunda lei de Newton, né? Se eu pego o tempo e jogo para cá, a gente encontra aqui uma segunda definição de impulso, é que impulso é a variação do momentum. Ou seja, se o momentum varia, se eu tenho a variação da quantidade de movimento, é porque um impulso está sendo aplicado no meu objeto. Pessoal, bem tranquilo isso, né? Acho que até aqui está bem suave a aula, né? Lógico que vocês falam, professor, tá mais ou menos, né? Explica de novo aí. Não é porque eu falei que tá suave que quer dizer que seja suave. Tá suave para mim, que montei a aula, né? Senhora. Aqui ou anterior? Aqui? Então, basicamente, é a nossa definição do que é o impulso. Né? Então, por exemplo, eu tenho um objeto de massa m, beleza? E ele está no repouso. Se ele está no repouso, a velocidade dele é zero. Ok? Agora, digamos que eu aplique uma força sobre esse meu objeto. E eu aplico essa força num certo tempo t. Ou seja, sei lá, eu fico aplicando essa força por 5 segundos. Então, enquanto eu apliquei essa força, eu empurrei o meu objeto. Ou seja, ele está se movendo. Então, ele adquire uma velocidade diferente de zero. Porque agora ele está se movendo, certo? Então, digamos que daqui até aqui, né, foi o meu tempo t, onde eu mantive essa força sendo aplicada. Então, repare, antes meu objeto estava em repouso, velocidade zero. Então, qual que é o momento do objeto aqui? Nesse instante, o momento do meu objeto é zero.
Por que zero? Porque a velocidade é zero. Agora, nesse momento, quando ele já tem uma velocidade, o momento é diferente de zero. Nesse momento, o momentum, tá, é diferente de zero. Momento é tempo, momentum é o P. Então essa é a ideia. Ó. O impulso é justamente eu pegar essa força e multiplicar pelo esse intervalo de tempo onde eu variei o momentum do meu objeto. Então, se eu quiser calcular o impulso, é só eu saber a força multiplicada pelo tempo que eu apliquei essa força. Ok? E aí, pela segunda lei de Newton, força é ΔP por ΔT. Se eu pegar o ΔT e passar para cá, vai ficar o quê? Força vezes ΔT. Mas, de novo, né? O que é delta? Delta é tempo final menos tempo inicial. Só que assim, pessoal, o tempo inicial, a gente pode ser inteligente e marcar o nosso cronômetro sempre partindo do zero. Então, esse tempo inicial é zero. Então, se o tempo inicial for zero, o meu ΔT se resume simplesmente ao tempo que eu vou medir. Certo? Então, por isso que esse ΔT eu chamei só de T. Então, a força vezes tempo é igual a ΔP. E o que é força vezes tempo? É o impulso. Então, pela segunda lei de Newton, a gente vê que o impulso é o que vai ocasionar uma variação do momento. Ele é igual à variação do momento. Se o momento variou, é porque o impulso agiu ali no meu objeto. Certo? Ficou mais claro agora? Perfeito. Então, beleza. Aqui a gente viu variação de momento e a relação dela com o impulso. Agora vamos ver, né, como a gente pode variar o momento. Então aqui o exemplo que você me perguntou foi um exemplo, né, a pergunta sua, eu dei um exemplo de como a gente pode variar o momento de um objeto. O objeto estava em repouso, eu apliquei uma força, ele se moveu. Então olha só, o que acontece, né? Eu posso aumentar o momento de um objeto, e se eu quiser aumentar o momento de um objeto, a melhor maneira de fazer isso é se eu aplicar uma grande força num grande intervalo de tempo. Né? Porque ó, se a gente voltar aqui para esse exemplo, quanto maior for a força e quanto maior for o tempo, maior vai ser a diferença de velocidade final para a velocidade inicial. Entenderam isso? Se a minha força é grande e se o tempo é mais longo, quer dizer que eu vou conseguir fazer o objeto acelerar mais. Certo? Ou seja, a diferença entre velocidade inicial e velocidade final vai ser cada vez maior. Beleza? Ou seja, o meu momentum vai aumentar bem mais se a força for maior e se o tempo for longo. Ficou claro isso? Porque aquilo, ó. Se eu aumento a força e aumento o tempo, eu aumento o impulso. Se eu aumento o impulso, eu aumento a variação do momento. Né? Porque eles são iguais. O impulso é igual à variação do momento. Então, um grande impulso gera uma grande variação de momento. Então, é assim que funciona. Por isso que os jogadores de beisebol, por exemplo, quando eles querem fazer um home run, né? Que eles mandam a bola lá para a casa do chapéu. Qual que é a ideia aqui? Não, mas no caso é o rebatedor, né? Mas qual que é a ideia aqui? Ele coloca o braço dele para trás e ele vai jogar a bola, ele leva o braço dele para frente e solta a bola. Certo? Porque esse movimento que ele faz, jogar o braço para trás e depois para frente, ele está aumentando bastante o tempo de contato em que as mãos dele estão com a bola. Então, se ele aumenta bastante o tempo, ele está aumentando o impulso. Se ele aumenta o impulso, ele está aumentando a variação do momentum da bola. Então, ele vai conseguir lançar ela com uma velocidade maior, tá bom? Então, esse é um exemplo de se a gente quiser aumentar o momento de um objeto, aumenta bastante o tempo de interação e aumenta bastante a força. Beleza? E se a gente quiser diminuir o momento? Bom, então olha só, aqui é um exemplo. Tem um caminhão e esse caminhão ele vai se chocar ou com um monte de feno até parar ou com a parede até parar. O que é mais vantajoso para o motorista do caminhão? Colidir com um monte de feno ou colidir com a parede? O que vocês acham? Com feno, né? Por que isso acontece, pessoal? Então, olha só. Esse mv representa o momento inicial.
Perfeito? Ele tem uma massa e uma grande velocidade, por isso que esse v está grande aqui. Quando ele colidir com o feno, qual que vai ser o momento final dele? O momento final vai ser ele parado, vai ser em repouso, ou seja, o momento final vai ser zero. Né? Porque aqui no final ele vai ter a massa multiplicada pela velocidade, a velocidade vai ser zero. Então o momento final dele é zero. Isso por causa do feno. Para o caso da parede é a mesma coisa. Ele começa com a mesma quantidade de movimento, ó, massa com a mesma velocidade, ou seja, o momento nesse caso e o momento nesse caso são exatamente iguais. Por quê? É a mesma massa e a mesma velocidade. Quando ele bater na parede, a velocidade do caminhão vai para zero. Ou seja, qual que vai ser o momento final aqui? Massa vezes zero, igual a zero, certo? Então reparem que tanto para o caso do feno quanto para o caso da parede, a variação do momento vai ser exatamente a mesma. Por que vai ser exatamente a mesma? Porque ele vai de um momento inicial até zero para o feno e vai de um momento inicial até zero para o caso da parede. Agora, por que é mais vantajoso ele colidir com o feno? Porque quando ele colide com o feno, o tempo de interação é bem maior. Até ele atravessar todo o feno, ele vai desacelerando aos poucos. Então é aquilo, o tempo é maior. Como o tempo é maior, lembra? Força vezes tempo é impulso. Variação do momento é impulso. Ok? E de novo, o ΔP para o caso do feno é exatamente igual ao ΔP para o caso de baixo aqui. Ou seja, o impulso nos dois casos é igual. Beleza? Então, olha só, no caso do feno, o tempo de contato ali é maior. Se o tempo de contato é maior, para eu gerar um mesmo impulso, a força sobre o caminhão vai ser menor. Já para o caso da parede, quando ele colide com a parede, o tempo de interação é muito curto. Como eu tenho que manter o mesmo impulso, se eu diminuo o tempo, o que acontece com a força, ela tem que aumentar. Então, por isso que é mais vantajoso e mais seguro para o caminhoneiro jogar o carro dele, né, o caminhão, em cima de um feno, do que jogar contra a parede. No feno, o tempo de interação é grande e a força é pequena. Na parede, o tempo de interação é pequeno e a força, então, tem que ser grande. Beleza? Entenderam isso? Acabou minha água. Oi. Não tem problema, vamos lá, ó. Você entendeu que tanto no caso de cima quanto no caso de baixo, a quantidade de movimento inicial é mv, certo? Ó, massa vezes a velocidade grande, massa vezes a velocidade grande, certo? E depois da colisão, o momento também é igual, ó, porque ele está em repouso, certo? Então aqui, ó, o momento final dele é zero, aqui o momento final dele é zero, certo? Ou seja, os dois variaram a mesma quantidade de movimento, certo? Né? Porque aqui, sei lá, digamos que aqui a quantidade de movimento fosse 1000. Vamos jogar um valor aqui. Ok? Se era 1000 aqui, aqui embaixo é 1000 também. Porque é o mesmo caso. Bom, então qual que é a variação da quantidade de movimento? ΔP é igual ao momento final, que é 0, menos momento inicial, que é 1000. Nossa, ficou feio esse... Então, quanto que dá a variação de momento? Bom, ignorando o sinal de menos, a variação de momento foi de 1000. Perfeito? 0 menos 1000 dá menos 1000, mas esquece o sinal. O que interessa para nós é a forma algébrica aqui. Perfeito? Só que lembra, variação da quantidade de movimento é o nosso impulso. Maravilha? E o que é impulso? Impulso é força vezes tempo. Maravilha? Então, olha só. Digamos, quanto que eu tenho que ter de impulso? Eu tenho que ter 1000. Né? Porque impulso é igual a ΔP. Então, se ΔP é 1000, o meu impulso tem que ser igual a 1000. Agora, digamos que o meu tempo seja bem longo, bem próximo de 1000. Quanto que vai ser meu F? Vai ter que ser pequeno. Ou melhor, suponha que meu tempo seja igual a 1000 segundos. Beleza? Quanto que tem que ser minha força para o resultado da 1000? 1 vezes 1000 dá 1000. Ou seja, se o tempo for igual a 1000, a minha força vai ser simplesmente de 1 newton. Entendeu? Agora vamos para esse caso aqui, onde o tempo de interação é bem pequeno. Digamos que o tempo de interação seja de 1 segundo apenas. Enquanto aqui em cima o carro demorou 1000 segundos para parar,
Aqui embaixo ele parou 1 segundo apenas, certo? Quanto que tem que ser a força para o produto de F vezes T dar 1000? Bom, se o tempo vale 1, a força tem que ser 1000. Certo? Ou seja, se o tempo de interação é curto, para eu manter o mesmo impulso, a força tem que ser grande. E aquilo, 1000 newtons de força é muita coisa. Aqui foi 1 newton de força só. Então aqui em cima o caminhoneiro não morre, aqui ele morre, certo? Então é aquilo, por isso que ele joga com o fênix. Ele não vai jogar contra a parede, porque na parede a interação é muito rápida. Como o tempo é muito curto, a força tem que compensar esse tempo curto e ter um valor grande, né? Como aqui em cima o tempo é longo, então a força pode ser pequena, porque o tempo já está compensando a força pequena. Entendeu? Por isso que hoje eu perguntei no grupo, né? Hoje ou ontem? Acho que foi ontem. Eu perguntei, por que os carros hoje eles amassam mais facilmente que os carros de antigamente? Justamente porque hoje o pessoal estudou mais física, né? Então o que acontece? Antigamente os carros eles não amassavam com facilidade durante uma colisão. Se eles não amassam, o tempo de interação na colisão é pequeno. Então a força no impacto é maior. Já hoje, quando a lataria do carro ela amassa, o tempo de interação entre a colisão, entre as forças na colisão, é um tempo maior. Como o tempo na colisão é maior, a força entre os veículos é uma força menor. Então, o passageiro ele sofre menos dano. Então, não é que os carros ficaram mais vagabundos, não, eles ficaram mais seguros, porque eles amassam justamente para aumentar o tempo de colisão e assim diminuir a força, tá bom? Porque a variação da quantidade de movimento ela se mantém. É aquilo, se o carro está 80 km por hora ele bate, ele vai de 80 a 0, né? Ele vai de 80 km por hora a 0. Ou seja, o impulso vai ser um só, com uma força grande ou com uma força pequena, mas é aquilo. O ideal é que a força seja pequena justamente para os passageiros ali dentro tomarem o menor dano possível. Então como que a gente faz isso? Faz o carro amassar. Se o carro amassa, o tempo de colisão aumenta e a força diminui. Perfeito? Então agora vocês já sabem por que isso acontece. Legal, né? Então, né? Vamos falar um pouco dessa coisa de momentum, olhando um pouco para a radiação. A gente terminou eletromagnetismo na aula anterior, e eu terminei eletromagnetismo falando que se a gente pegar todas aquelas equações que a gente aprendeu e juntar todas aquelas equações, a gente vai obter uma solução que descreve uma onda. E essa onda é uma onda eletromagnética. E o que é a onda eletromagnética? É o que vulgarmente a gente chama de luz. Tá? Então, ondas eletromagnéticas, a gente vai começar a ver ondas talvez na aula que vem ou na próxima. Uma onda, por definição, ela transporta energia. Então, as ondas eletromagnéticas, elas transportam energia luminosa. Só que elas não fazem só isso. As ondas eletromagnéticas também transportam momentum, ou seja, tem uma quantidade de movimento relacionada à luz. Então, com isso, né, como elas transportam momentum, a gente pode exercer pressão sobre um objeto. E essa pressão é denominada pressão de radiação. Por definição, pessoal, a pressão, e aqui não confundam esse P com o momentum, tá? Por isso que eu falo, não se apeguem à letra, se apeguem aos conceitos. A pressão é força sobre área. Daqui a pouco a gente vai chegar em hidrostática, a gente vai ver isso aqui de novo. Tá? Então o que acontece? A força agora a gente viu que está relacionada com a quantidade de movimento. Então se eu tenho uma força sendo aplicada sobre uma certa área, eu tenho uma quantidade de movimento sendo aplicada sobre essa área. Então se essa força é carregada pelas ondas eletromagnéticas, nós temos a chamada pressão de radiação. Um exemplo, né? Se você usa um flash para fotografar alguém, ou se você é fotografada com flash, o flash vai ocasionar uma pressão sobre você. Só que você não vai nem perceber isso, né? Porque é muito pequeno. Só que aquilo, se você usasse um flash para mexer objetos de escalas... Aqui não é mano, tá? É nano. Isso aqui é um N. Nanométricas. Se você usa em objetos de escala nanométrica, você pode mover esses objetos com luz. Isso é bem interessante também. A gente chama isso aí de pinça ótica. Tá? A gente move objetos com feixe de luz ali. Então, alguém falou? Alguém está tentando entrar aqui? Ah, tá. É que tem talvez o Rodrigo lá que faça física, ele venha também hoje. Oi.
Volto. Onde você perdeu? Ah, não, sim. Aqui eu só falei que as ondas eletromagnéticas, a luz, ela transporta energia e também transporta a quantidade de movimento, tem um momentum associado. Então é aquilo, quando um feixe de luz incide numa superfície com uma certa área A, ele vai transmitir a essa superfície uma certa quantidade de movimento. Perfeito? Agora, vamos supor que eu tenho uma superfície aqui, tá? E essa superfície ela absorve a luz incidindo sobre ela. Esse ΔU está relacionado à energia que a luz carrega. Então é aquilo, se essa superfície... Bom, esse C é a velocidade da luz, tá? E esse V é a velocidade que esse objeto vai adquirir depois que ele absorveu o feixe de luz. Então eu tenho um feixe de luz que vai chegar ao objeto, esse objeto vai absorver esse feixe de luz e vai começar a se mover. Perfeito? Então olha só, o meu objeto estava em repouso antes de reabsorver a luz. Quando ele absorveu a luz, ele começou a se mover. Então, ocorreu uma variação da quantidade de movimento do meu objeto. Tá? Pessoal, aqui está escrito a variação do momento linear. Momento linear, quantidade de movimento, momentum, é tudo a mesma coisa, tá bom? Então, não precisa se preocupar com essa expressão aqui, tá, pessoal? Aqui é só mais uma curiosidade que eu estou passando para vocês. Então, qual que vai ser a variação de momentum desse objeto? Vai ser a energia que ele absorveu do feixe de luz sobre a velocidade da luz, tá bom? Isso quando ele absorve a luz. Só que a gente pode criar uma superfície espelhada. O que é uma superfície espelhada? Quando a luz chega numa superfície espelhada, a superfície não absorve a luz, ela reflete. Por isso que você se enxerga no espelho, né? A radiação que chega no espelho, no caso a luz, sei lá, saindo do seu corpo, depois a gente vai estudar isso melhor em ótica, tá? Ela bate no espelho e volta. Então, como ela está voltando, você consegue se enxergar. Então, olha só, eu tenho a quantidade de movimento da luz chegando ao meu objeto, só que ele é um objeto espelhado. O que ele vai fazer? Ele vai refletir essa quantidade de movimento. Então, olha só que interessante. Se a gente calcular o ΔP, eu tenho o quê? P final. Por que sinal de menos aqui eu coloquei, pessoal? Porque lembra, o momento é um vetor. Ou seja, ele tem direção e sentido. Então aqui eu adotei que o sentido é positivo da esquerda para a direita. Repare que o momento final ele está indo da direita para a esquerda. Se ele vai no sentido contrário ao que eu defini como sendo positivo, então ele tem que ter um sinal negativo aqui. Perfeito? Então por isso que aparece um menos PF. Então olha só, menos PF, menos o momento final, menos o momento inicial. Né? ΔP é momento final menos momento inicial. Só que olha só, se eu adotar que a magnitude dos momentos inicial e final são iguais, por quê? Porque sofreu reflexão. Então, se era 500 de momento na ida, é 500 de momento na volta. Então, a quantidade de movimento é igual. Então, olha só, vou ter menos P final, menos P inicial. Como os P são iguais, menos P com menos P dá menos 2P. Ignorando o sinal, porque o sinal pouco me importa, eu tenho então 2 ΔP ou simplesmente 2P. O que quer dizer essa expressão? Quer dizer que se uma superfície ela reflete, o momentum vai ser o dobro. A variação da quantidade de momentum vai ser o dobro. E lembra, impulso é igual a ΔP. Então, o que acontece se minha superfície for espelhada? Qual que vai ser o impulso sobre essa superfície? Na superfície espelhada, a variação do momentum é o dobro. Então, nesse caso, eu vou ter o dobro do impulso. Então, olha só que legal. Se minha superfície é espelhada, o meu impulso ele é duplicado. Beleza? Entenderam isso? Basicamente é aquilo. O momento final foi refletido, certo? Então, ele tem um sinal negativo, menos P. O momento inicial está no sentido positivo, então ele continua sendo positivo. Então, qual que é a variação da quantidade de movimento nesse caso? Nossa, é um P, tá? É menos o momento final. De novo, por que menos? Simplesmente porque o momento final está no sentido... Oi? Voltou? Enquanto isso eu vou... Opa! Deixa eu apagar aqui só para escrever mais bonito.
Aproveitar. Então vamos lá, de novo, minha superfície é espelhada. Então eu tenho aqui meu ΔP. O que é o ΔP? É o P final menos P inicial. Nossa, ficou uma porcaria mesmo. Bom, o P final. O P final está no sentido contrário ao que eu defini como sendo sentido positivo. Se ele está no sentido contrário, então ele tem que ter um sinal negativo. Beleza? Então esse é meu P final. Menos o P inicial. Bom, o P inicial ele é positivo, porque ele está indo no sentido positivo que eu defini, da esquerda para a direita. Então vai ficar menos P, certo? De novo, o P final e o P inicial eles são iguais em módulo. Não me interessa, eu estou lendo para o módulo deles. Então, menos P com menos P dá menos 2P, certo? Aqui eu coloquei um delta, então não tem problema. A gente pode falar que nesse caso, quando eu tenho uma reflexão, a minha variação da quantidade de movimento vai ser o dobro. Vai ser 2 vezes ΔP. Tá bom? Simplesmente coloquei o delta aí. Só que lembra, ΔP é igual a impulso. Impulso ocasiona a variação da quantidade de movimento. Então, se eu tenho 2 ΔP, quanto que eu vou ter de impulso? 2 impulsos. Se eu multipliquei um lado por 2, o outro lado também tem que ser multiplicado por 2. Ou seja, se eu tenho uma superfície que reflete a luz, ou não precisa nem ser a luz, tá? Pode ser qualquer quantidade de movimento. Se eu jogo um objeto e esse objeto bate e volta, como ele retornou, a variação do momento dele, né, digamos que ele volte com a mesma velocidade, então a variação da quantidade de movimento dele foi o dobro. Então, se isso acontece, o impulso que o objeto ocasiona é o dobro. Ficou mais claro agora? Perfeito. Bom, qual que é a aplicação disso? Uma aplicação futurista é o que a gente chama de vela solar. O que seria a vela solar? É uma vela, tipo um barco, só que usado para navegação espacial. Então, o que acontece? A superfície da vela é espelhada. Então, vai chegar aqui a luz do Sol, vai bater na vela com um certo momento, um P, e vai ser refletido o momento. Então, nós teremos, como está indo para o sentido contrário, nós temos um menos P. Certo? Então, qual que vai ser o ΔP aqui? Nossa, aqui é um delta, tá? O ΔP vai ser o P final menos o P inicial. Quanto que dá isso? Dá 2 vezes P. Ou seja, pelo que a gente viu, isso daqui é o meu impulso, né? Então, se eu tenho 2 vezes o meu P, eu vou ter um impulso sendo dobrado. Beleza? E o que é impulso? Força vezes tempo. Então, pessoal, basicamente eu vou ter dobrando aqui também. E olha só que interessante, se essa reflexão for num intervalo de tempo muito pequeno, eu vou ter basicamente o dobro de força sendo aplicada à minha vela. Ou seja, qual que vai ser o combustível para mover essa nave? A luz do Sol. Assim como o combustível de uma caravela é o vento, né? O vento empurra a vela vai para frente, a mesma coisa acontece aqui. Tá? Só que a gente está usando agora um vento solar, um vento devido à luz do Sol, aí devido às partículas também. A gente pode olhar para as partículas sendo emitidas pelo Sol. Lembra da nossa aula de magnetismo? O Sol emite um monte de partículas para o espaço. Se essas partículas batem e retornam, elas vão transferir o dobro de impulso. Beleza? Entenderam isso? Então, esse vai ser o futuro aí, se a gente estiver vivo até que isso aconteça. Então vamos lá, pessoal. Conservação do momento. Nós vimos que o momento ele varia quando uma força age sobre o objeto ou sobre o sistema. De novo, segundo a lei de Newton, força é ΔP por ΔT. Então, se eu vario o meu P, é porque eu tenho uma força. Se você quiser variar o momento de um objeto, então é necessário aplicar um impulso sobre ele. De novo, impulso é ΔP, ok? Impulso relacionado com a força. Aqui, de novo, a gente já discutiu tudo isso. Só que olha só, isso é importante. O momento de um sistema só é capaz de alterar se um impulso externo for aplicado sobre ele. E tomem isso como um mantra. O momento de um sistema só é capaz de alterar se um impulso ou uma força externa for aplicada.
De novo, só que outras palavras, a quantidade de movimento de um objeto só muda se uma força externa for aplicada. De novo, o momento linear de um objeto só é alterado se uma força externa for aplicada. Se eu tiver forças internas no sistema, as forças internas não conseguem variar o meu impulso. Perfeito? Então, olha só. Forças internas não variam o momento. As inúmeras colisões... Aqui é um exemplo, tá? As inúmeras colisões internas das partículas de gás no interior de uma bola não conseguem mover a bola. Então é aquilo. Imagina uma bola de futebol. No interior dessa bola, a gente talvez vai ver isso melhor um pouco mais para frente, existem muitas partículas de ar ali, de gás, e elas estão se movendo de formas aleatórias. Elas colidem entre si, colidem com a bola. Só que algum de vocês já viu uma bola se mover sozinha? Não, né? Para a bola se mover, por mais que eu tenha um monte de forças internas, das duas uma. Ou tem que vir alguém dar um chute na bola, ou o vento muito forte mexer na bola. De qualquer forma, eu preciso ter uma força externa ao sistema. De novo, dentro da bola tem um monte de força. Tem um monte de partículas ali colidindo entre si e com a superfície interna. Mas isso não consegue alterar a quantidade de movimento. Se a bola está em repouso, ela vai ficar em repouso. Para eu mudar isso daí, eu tenho que ter uma força externa. Entenderam isso? Perfeito. Se nenhuma força for aplicada, se nenhuma força externa, né? Sempre externa. Se nenhuma força externa for aplicada, então o momento não tem por que alterar. Ele vai se manter o mesmo. Então, olha só. O momento, aqui é um exemplo, tá? Então, nós temos um canhão e o canhão dispara um projétil. Quando o canhão dispara o projétil, o canhão recua um pouquinho. Então, reparem, ó, ele estava nessa posição inicial e reparem que ele recua um pouquinho. Então, o que acontece? Nós temos um sistema que é canhão mais bala. Então, o momento do sistema canhão-bala, ele é nulo antes do disparo. Por que ele é nulo? Porque qual que é a velocidade do canhão e da bala? É zero, certo? Então, qual que é o momento? É zero. Agora, depois que ocorre o disparo, a bala adquire uma velocidade, ou seja, o momentum da bala não é mais zero, e o canhão também adquire uma velocidade, porque ele vai para trás. Ou seja, o canhão do momentum também deixa de ser zero. E por que isso acontece? Por que quando a bala vai para frente o canhão ele vai para trás? Devido ao que a gente chamou de terceira lei de Newton. Para toda força de ação, existe uma força de reação. Se eu empurro um objeto, o objeto me empurra. Aqui o canhão empurrou a bala para fora. O que a bala fez com o canhão? Empurrou ele para trás. Perfeito? Consequências da terceira lei. Só que assim, pessoal, o que diz a conservação do momento? Se eu não tiver forças externas, o momento se conserva. Pessoal, reparem. O que é que fez... Olha, chegou atrasadinho. O que é que fez o projétil ser disparado? Sei lá, foi uma carga, uma pólvora colocada aqui dentro. Então, reparem que as forças envolvidas nesse exemplo são forças internas. De novo, pergunto. Forças internas conseguem variar a quantidade de movimento? Não. Para variar a quantidade de movimento tem que ser uma força externa. Então é aquilo, o momento inicial, que antes da bala ser disparada, tem que ser igual ao momento final, depois que a bala foi disparada. Perfeito? Porque as forças são forças internas. Então tá aqui, ó. Momento inicial é igual ao momento final. Momento antes do disparo é igual ao momento depois do disparo. Então, o momento final é igual à soma do momento do canhão com o momento da bala, né? Porque eu tenho dois corpos. Tenho a massa do canhão, a velocidade do canhão. Tenho a massa da bala e a velocidade da bala. Ambos os momentos são iguais, mas com sentidos opostos. Por que eles têm sentidos opostos, pessoal? Porque a bala se move para cá. E o canhão se move para cá, certo? Só que aquilo, pela conservação do momento, eu sei que o momento da bala tem que ser exatamente igual ao momento do canhão. Se não fosse assim, não teria conservação da quantidade de movimento. Então, olha só. O momento inicial é igual ao momento final. Então, o momento inicial, como eu falei, é zero. Por quê?
Porque tanto o canhão quanto a bala estão em repouso. Qual que é o momento final? É o momento da bala, que se move para cá, menos o momento do canhão. Por que menos o momento do canhão? De novo, pessoal, adota um sentido como sendo sentido positivo. Adotei o sentido da bala como sendo sentido positivo. Então, se a bala se move para a direita, ela é positiva. Como o canhão recuou para a esquerda, então o momentum dele é negativo. Então, tá aqui, ó. Momentum da bala positivo, momento do canhão negativo. Entenderam isso? Perfeito. Isso aqui, pessoal, é o momento total do sistema. O que é o momento total do sistema? O momento total do sistema é o momento da bala, certo? Mais o momento do canhão. Sei lá, se eu tivesse mais um componente, seria mais o momento desse componente aí. Só que aquilo, o momento da bala é positivo, o momento do canhão é negativo. Por isso que esse sinal de mais ficou menos. Tá? Porque o canhão se move no sentido contrário ao sentido que eu escolhi como sendo positivo. Mas aquilo, né? Como o momento da bala é igual ao momento do canhão, então quanto que vai dar essa conta aqui, ó? Vai dar zero, né? Porque se esses dois termos são iguais, então P menos P dá zero. Continua sendo nulo. Então, desse exemplo, nós podemos ver que o momentum, assim como a força e a velocidade, é uma grandeza vetorial. Eu falei isso no comecinho da aula e aqui estou reiterando. Pois possui um valor numérico, que é dado pelo módulo, sei lá, 50, uma direção e um sentido. No exemplo visto, os momenta... Pessoal, momenta é um nome mais legal, tá? Para falar o plural de momentum. Então, se você vê esse nome aqui, momenta, é plural de momento. É mais legal do que momentos. Pelo menos os físicos acham. Então, os momenta do canhão e da bala são iguais em módulo, ou seja, eles têm o mesmo valor numérico, têm a mesma direção, os dois são na horizontal, mas possuem sentidos opostos. A bala tem momentum para a direita, o canhão tem momentum para a esquerda. Em qualquer colisão, sejam elas elásticas ou inelásticas, o momento total do sistema é conservado, sempre que não existirem forças externas sendo aplicadas. De novo, pessoal, eu só consigo alterar o momento se eu tiver uma força externa. Então, se eu não tiver força externa, o momento não altera. Essa é a ideia, tá? E o que são colisões, né? Bom, colisões, a gente viu o exemplo do caminhão colidindo com a parede ou colidindo com o feno. O que é uma colisão elástica? Uma colisão elástica é basicamente aquela que não vai dissipar energia. E uma colisão inelástica é aquela que tem dissipação de energia. Tá bom? Mas aqui depois, talvez, a gente volte a estudar isso. Se a gente não estudar nas aulas, eu passo um texto para vocês lerem sobre isso daí. Então, se existirem forças internas, então o momentum vai sofrer mudanças. Logo, nós podemos reescrever a segunda lei de Newton dessa forma. Lembra, a gente tinha escrito força é igual a ΔP por ΔT. Agora, a gente pode ser mais criterioso e falar que essa força é a força externa ao sistema. Então, força externa é o que vai gerar a variação da quantidade de movimento. Se não tiverem forças externas, ΔP sobre ΔT é zero. Pergunto, entenderam isso? Maravilha, maravilha. Entendeu, Rodrigo, atrasadinho? Ainda bem que hoje a aula tá rendendo, né? Maravilha, maravilha. Não, porque vão ter as perguntas no final da aula e o Rodrigo que indicou essas perguntas aí. Então depois vocês, se vocês quiserem xingar alguém, vocês xingam ele. Então vamos lá, vamos para mais um exemplo. Um caso simples, tá? Um caso simples quando eu falo é um caso unidimensional. De novo, só estou interessado em uma única dimensão. Então reparem, aqui eu já defini o sentido como sendo positivo, da esquerda para a direita. Então eu tenho dois objetos. O meu objeto de massa M1, que está aqui, ele tem uma velocidade V1. E um objeto de massa M2, que está aqui, com velocidade V2. Então reparem, os dois objetos se movem no sentido positivo de x. O que vai acontecer? Como eles estão se movendo, eu vou assumir que a velocidade de V1 é maior que V2. Então vai chegar um momento onde eles vão colidir. E quando eles colidirem, eles vão ficar grudados. Beleza?
E quando eles ficarem grudados, eles vão continuar se movendo para a direita, com uma velocidade que eu vou chamar de v'. Então a ideia é essa, ó. M1 está vindo para a direita, M2 também. Só que M1 tem uma velocidade maior que M2. Então, em algum momento, o M1 vai bater com o M2. E quando eles baterem, imagine que tem cola entre eles. Então, eles vão começar a se mover com uma coisa só, com uma velocidade v'. Perfeito? Então, olha só, pessoal. Qual que é a quantidade de movimento antes deles colidirem? A quantidade de movimento antes deles colidirem, que eu vou chamar de quantidade de movimento inicial, é a soma da quantidade de movimento de M1 com M2. Qual que é a quantidade de movimento de M1? M1 vezes V1. Qual que é a quantidade de movimento de M2? M2 vezes V2. Então, qual que é a quantidade de movimento inicial? M1 V1 mais M2 V2. Alguém se perdeu aqui? Repito, lógico. Os meus dois objetos estão se movendo, certo? Então, os dois têm uma grandeza que é a quantidade de movimento. Então é aquilo. Antes deles colidirem, qual que é a quantidade de movimento do sistema? É só eu somar a quantidade de movimento de 1 com 2. Então a quantidade de movimento desse objeto é a massa dele vezes a sua velocidade. A quantidade de movimento desse objeto é a massa dele vezes a sua velocidade. Então, o momento total é sempre o momento do objeto 1 mais o momento do objeto 2. Se eu tivesse uma terceira esfera, seria o quê? O momento do objeto 3. Então, seria P1 mais P2 mais P3 e assim por diante. Como aqui eu só tenho dois objetos, o momento total inicial é o momento do 1 mais o momento do 2. Entendeu? Perfeito. É isso mesmo, tá, pessoal? Vocês têm que ir me parando aí, tá? Não tem problema, se a gente extrapolar um pouquinho, vocês são em casa, né? Ninguém tem que pegar ônibus, né? Pelo amor de Deus, né? Então, M1V1 mais M2V2. Esse é o momento inicial. Agora, vamos lá. Lembra que eu desenhei o caso depois deles colidirem. Então, olha só, pessoal. Tá vendo que depois eles colidirem, vai ser como se fosse um objeto só, de massa e mão. Qual que vai ser essa massa e mão? Como eles grudaram, a massa e mão é a mesma coisa que a massa M1 mais a massa M2. Porque os objetos agora estão juntos. Então a massa deles, a massa total, é a soma da massa de cada um. Entenderam isso? E como eles vão se mover juntos, eles vão ter uma velocidade velhinha. Pessoal, eu chamo de velhinha só para diferenciar, tá? Vocês podem chamar de, sei lá, V final. É a mesma coisa. Beleza? Então, qual que vai ser o momento após a colisão? Qual que vai ser o momento final? O momento final vai ser justamente essa massa emão, certo? Que é a soma das massas de cada um, porque agora é como se eu tivesse um único objeto aqui, ó, que equivale à massa dos dois, vezes a velocidade final deles, que é v'. Entenderam isso? Isso assim, é simples, mas se não pegar, pode parecer complicado. Então, por isso, se vocês não entenderam, não tem problema, pessoal. Eu explico de novo, sem erro, tá? Ah, não, sim, então vamos lá. Minha função, eu tô aqui para isso, hein? Então, olha só. Você entendeu, né, que eu falei? Depois que eles colidirem, eles vão ficar grudados, certo? Então é aquilo. Imagine, sei lá, vamos usar o arroz que está caro. Imagine um pacote de arroz e outro pacote de arroz, cada um com 1 quilo, certo? Se eu grudar os dois pacotes, eu vou obter uma massa igual a quanto? 1 quilo mais 1 quilo, 2 quilos, certo? Então, como os objetos grudaram, eu tenho uma massa que equivale à soma das massas dos dois, certo? Por isso que eu chamei de emão, só para diferenciar. Para não ficar escrevendo M1 mais M2, escrever mão, que é justamente a soma, tá? Então, por exemplo, M1 é 1 kg, M2 é 1 kg. Emão é 2 kg. 1 mais 1. Perfeito? Então, repare que agora, ao invés de dois objetos, eu posso imaginar como um único objeto de massa emão se movendo com velocidade v'. Perfeito? Então, qual que é a quantidade de movimento aqui? É a massa dele, emão, vezes a velocidade, v'. Perfeito? Só que lembra, pessoal, não tem nenhuma força externa, só existem forças internas. Beleza?
Forças internas não variam a quantidade de movimento. Então, se não variar a quantidade de movimento, eu tenho que o P inicial tem que ser igual ao P final, certo? O momento não varia. Estou falando muito certo, vou mudar. Correct? P inicial é igual a P final. Qual que é o P inicial? Tá aqui, ó, M1V1 mais M2V2. Isso tem que ser igual a quanto? Emão vezes V'. Ou se preferir, só colocar um parênteses aqui, M1 mais M2 vezes V'. É a mesma coisa. Tá bom? Então tá aqui, ó. O P final é emão V', que eu acabei de desenhar aqui, tá mais bonito. Onde emão é a soma das massas individuais, M1 mais M2. Então, pela quantidade de movimento, pela conservação do momento, né, como não tem forças externas, P inicial é igual a P final. P inicial é M1V1 mais M2V2. De novo, o P inicial é a soma dos momenta individuais de cada um. Isso tem que ser igual ao P final, que as massas grudaram e passaram a se mover com uma velocidade final V'. Então, o momento final é emão vezes V'. Entenderam isso? Então, perceba só, pessoal. Se eu sei as massas e se eu sei as velocidades iniciais, eu posso calcular a velocidade final. Como que ficaria o cálculo da velocidade final? É só isolar ela. Ia ficar V' é igual a M1 V1, meu Deus, mais M2 nossa, V2, beleza? Bom, vamos colocar um M minúsculo aqui. Nossa, que bosta. Dividido por emão. Ou seja, eu só isolei esse M, passei ele para cá dividir. Então vai ficar M1V1 mais M2V2 dividido por emão. Então assim eu consigo calcular qual que é a velocidade final que os objetos vão ter quando eles grudarem. Perfeito? Só uma manipulaçãozinha algébrica aí. Exemplo 2. Aí o Rodrigo vai curtir, né? Porque eu e ele, a gente é fissurado nesse livro aqui, ó. Então, olha só, no exemplo 2. Nós temos um peixe grande, e esse peixe grande tem uma massa de 5 kg. E ele se move com uma velocidade de 1 metro por segundo. Então, vamos lá, pessoal. Qual que é o momento do peixe grande? PG. Momento do peixe grande. É a massa do peixe vezes a sua velocidade, certo? Então, a massa do peixe é 5. Sua velocidade é 1. Qual que é o momento do peixe grande, então? 5. 5 kg metros por segundo. E o que acontece? O peixe está se movendo para a direita e ele vai engolir um peixe menor, de massa 1 kg, que estava inicialmente em repouso. Pessoal, se esse peixe está inicialmente em repouso, o peixe pequeno, qual que é a quantidade de movimento dele? 0, perfeito. Então, o peixe pequeno é a massa dele. Quanto que é a massa dele? 1. Vezes a velocidade. Qual que é a velocidade? 0. 1 vezes 0 dá 0. Certo? De qualquer forma, qual que é o momento total que eu tenho aqui no sistema? O momento total é a soma do momento do peixe grande, perfeito? Mais o momento do peixe pequeno. Sei lá, se eu tivesse um tubarão aqui, mais o momento do tubarão. Lembra? O momento total é somar o momento de todos os objetos que eu tenho, perfeito? Então esse daqui é o meu momento. Nossa, é tanto M que até trava a língua. O meu momento total é a soma do momento do peixe grande mais o momento do peixe pequeno. O momento do peixe grande é 5. O momento do peixe pequeno é 1. Tá, já vi o tempo aqui, pode sumir. Então vamos lá. Qual será a velocidade do peixe maior após ele almoçar o peixe menor? Vamos lá. Momento antes do almoço é igual ao momento depois do almoço. Então vamos lá. M1, V1. M1 é a massa do peixe grande. V1 é a velocidade do peixe grande. Mais M2, V2. M2 é a massa do peixe pequeno. V2 é a velocidade do peixe pequeno. Igual a emão
V'. Por que emão, gente? O que é o emão? O emão é a soma das massas. Porque é aquilo. Se o peixe grande engolir o peixe pequeno, o peixe grande vai aumentar a sua massa, né? De acordo com a massa do peixe pequeno. Então é aquilo. Se o peixe pequeno entrou aqui dentro, qual que vai ser a massa total aqui? M1 mais M2. É o mesmo caso lá da colisão das duas bolas que a gente analisou. Entenderam isso? Né? Engoliu o peixe, então ele ficou com a massa do peixe, certo? Supondo que não aconteceu ainda o metabolismo aí, para queimar qualquer coisa. Então, ó, antes do almoço é os momento individual, depois do almoço é o momento total, ou seja, é o momento do peixe, emão, porque ele engoliu, vezes a velocidade final dele. De novo, eu estou chamando de velhinha. Então vamos lá. Como a gente viu, né, o momento do peixe grande é a massa dele vezes a sua velocidade. O momento do peixe pequeno é a massa dele vezes a sua velocidade. Então, 1 vezes 0 dá 0. A massa M é a soma da massa do peixe grande com a massa do peixe pequeno, porque eles viraram uma coisa só. Então, 5 mais 1. Então, o lado esquerdo, bom, 5 vezes 1 dá 5, 1 vezes 0 dá 0. Então, 5 mais 0 dá 5. 5 mais 1 dá 6. Então, vai ficar o quê? 5 é igual a 6 V'. Quanto que vale a velocidade final, então? É só passar o 6 dividindo. Então, a velocidade final do peixe vai ser 5/6 metros por segundo. Entenderam isso? Entenderam? Tranquilo. Então, aplicaçãozinha do que a gente estudou. Isso aqui que a gente fez, pessoal, nada mais é do que aplicar nessa fórmula aqui, ó. Beleza? Agora, suponha que o peixe pequeno tem uma velocidade de 8 metros por segundo. Então vamos lá. Agora ele tem uma velocidade de 8 metros por segundo. Qual que é o momento do peixe pequeno, então? A massa dele é... Quanto que era mesmo? Era 1, né? Massa dele é 1. Então é massa vezes a velocidade. Quanto que vale a velocidade agora? 8. Então qual que é o momento do peixe pequeno? 8. 8 kg metro por segundo. Nossa, tá bom? Então vamos lá. Se considerarmos que o sentido positivo seja aquele no qual o peixe maior se move, então o sentido positivo é esse sentido aqui. Tá, deixa aberto então para mim. Tá, então o sentido positivo é o sentido que esse peixe aqui se move. Perfeito? Então vamos lá. Aqui eu me perdi um pouco porque eu parei para conversar com a pessoa. Então, qual é a conservação do momento, né? Então vamos analisar isso de novo pela conservação do momento. Por que eu posso usar a conservação do momento? Porque, de novo, não tem força externa aqui, tá, pessoal? O peixe engoliu o peixe, né? O peixe maior engoliu o peixe menor e ficou por isso mesmo. Nenhuma força externa agiu. Então, o que diz a conservação do momento? De novo, momento inicial é igual ao momento final. O que é o momento inicial? O momento inicial é o momento do peixe grande mais o momento do peixe pequeno. Certo? Qual que é o momento final? Como o peixe grande engoliu o peixe pequeno, então o momento final vai ser a massa total vezes a velocidade final. Então vamos lá. Momento do peixe grande é a massa do peixe grande vezes a velocidade do peixe grande. Mais momento do peixe pequeno é a massa do peixe pequeno, M2, vezes a velocidade do peixe pequeno. Pessoal, só que lembra, momento é um vetor. E lembra que eu defini que o sentido positivo do movimento é da esquerda para a direita. Como o meu peixe se move, ele tem uma velocidade da direita para a esquerda, ele tem uma velocidade negativa. Então, por isso que vai aparecer sinal de menos aqui, ó. Então, a velocidade do meu peixe pequeno é menos v. Menos v2, né? Perfeito? Então, vamos lá. M1, V1 está aqui, ó. M1 é 5, V1 é 1. M2 é 1, velocidade 2 é menos 8. De novo, por que menos 8? Porque o peixe está no sentido contrário ao sentido que eu escolhi. De novo, pessoal, momento é um vetor. Tá? E por ser um vetor,
ele aponta no sentido da velocidade. Então, como essa velocidade é negativa, o momento do peixe 2 é negativo. Então, vamos lá. 5 vezes 1 dá 5. Mais 1 vezes menos 8 dá menos 8. Então, vai ficar 5 menos 8. E aqui é a massa total. 5 mais 1 dá 6. Então, 5 menos 8 é menos 3, igual a 6. Então, qual que vai ser a velocidade final? É só passar o 6 dividindo. Menos 3 dividido por 6 dá menos meio. Então, a velocidade final é menos meio metros por segundo. Vocês entenderam isso? Entenderam por que ficou negativo ali a velocidade? Perfeito. Todo mundo entendeu, né? Rodrigo, você entendeu? Perfeito. Lucas, você entendeu? Maravilha. Pessoal, o que significa uma velocidade de menos meio metros por segundo? Esse menos significa que o meu sentido era positivo para cá. Como o resultado deu negativo, quer dizer que esse peixe, depois que engolir o peixe pequeno, ele vai ser empurrado para cá. Beleza? Ele vai almoçar, mas vai ficar com uma indigestão, porque a velocidade do peixe pequeno era tão grande que ele foi empurrado para trás. Perfeito? Então esse sinal de menos está implicando isso, que no final o sistema se moveu para a esquerda. Tá aqui, ó. O sinal negativo implica que após o almoço, o peixe maior vai ser empurrado para trás com uma velocidade de meio metro por segundo. Estamos quase acabando, tá, pessoal? Vamos para um próximo exemplo aí. Eu tenho uma granada e essa granada vai explodir. Então, se ela explode, os seus estilhaços vão se mover para tudo quanto é lado. E eu quero mostrar para vocês que... Ou melhor, não quero mostrar, eu quero perguntar. Pessoal, nesse caso, quando uma granada explode, a quantidade de movimento, ela é conservada ou não? Lembra, para ser conservado, as forças externas têm que ser zero. Nesse caso, da granada explodindo, tem força externa ou não? Não. Por quê? Perfeito, perfeito. O que faz explodir está vindo ali de dentro. Então são forças internas. Forças internas variam a quantidade de movimento? Não, certo? Lembra, só forças externas. O que acha? Aqui, ó. Cadê? Ó, para variar a quantidade de movimento tem que ser uma força externa, certo? Então, no caso da granada, a energia está vindo ali de dentro, né? O impulso, a força está vindo aqui das forças internas, das reações que aconteceram aqui dentro. Então, são forças internas. Se são forças internas, a quantidade de movimento tem que se manter a mesma, perfeito? Então, olha só. Vamos, para a gente estudar de forma mais simples, vamos olhar para dois pedaços desse estilhaço, tá? Viajando em sentidos opostos. Então, vamos fixar dois estilhaços de modo que sejam um para a direita e outro para a esquerda. Como está aqui. Então, isso daqui são os estilhaços. Ó. Um estilhaço de massa M2 se movendo para a direita e um estilhaço de massa M1 se movendo para a esquerda. E aqui ó, eu adotei o sentido como sendo positivo para a direita. Perfeito? Então, olha só. Qual que é a quantidade de movimento desse estilhaço? M2 vezes V'2. De novo, esse V' é só para mostrar que é uma velocidade depois da explosão. Qual que é a quantidade de movimento desse estilhaço aqui? M1 vezes V'1, certo? Só que perceba, esse estilhaço está no sentido oposto ao sentido positivo. Então, para esse caso, eu vou ter um momento negativo. Enquanto para esse caso, eu vou ter um momento positivo, porque ele está no sentido positivo. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Como não tem forças externas, eu sei que o momento se conserva. Ou seja, momento inicial antes da explosão é igual ao momento final depois da explosão. Pessoal, qual que é o momento inicial antes da explosão? Antes da explosão, a granada está intacta. Ou seja, todas as suas partes estão em repouso. Né? Então, sei lá, se a gente imaginar que a granada é formada por infinitos estilhaços, antes de explodir, esses estilhaços estão em repouso.
Então, qual que é o momento inicial antes da explosão? É zero, porque a velocidade de qualquer componente ali é zero. Perfeito? Qual que vai ser o momento final? Bom, o momento final, como eu falei, o momento, de novo, tá? O momento total é a soma dos momentos individuais, dos momenta, né, individuais. Então, é o momento 1, mais o momento... Nossa, uma suástica. Momento 2. Vou apagar isso daqui para não ser expulso do cursinho. Mais o momento 2. Vai ficar uma bosta. Mais o momento 3 e assim por diante. Como é que a gente está analisando somente dois casos, né, dois estilhaços, então é momento 1 mais o momento 2. Então vamos lá, o momento 1, então tanto faz, né? Ele é o que eu defini como sendo positivo. Então é esse estilhaço aqui, M2V2, tá aqui, ó, M2V2. O momento desse estilhaço ele é negativo, porque está no sentido oposto. Então tá aqui, ó, menos M1V1. Então qual que é o momento final? M2V'2 menos M1V'1. Maravilha? Então, pela conservação do momento, momento inicial é igual ao momento final, momento inicial é 0, momento final é M2 V'2 igual a M1 V'1. Disso daqui, pessoal, eu não fiz isso. A gente conclui o quê? A gente conclui que M2 V'2 é igual a M1 V'1. Pessoal, entenderam como eu cheguei nessa expressão? De novo, o momento inicial ele é nulo. Por quê? Porque todos os estilhaços ali estão em repouso, certo? Antes da granada explodir, eles estão em repouso. O momento final, para analisar o momento final, eu não preciso olhar para todos os estilhaços. Vou olhar só para somente dois que se movem em sentidos opostos. Aí, por simetria, eu expando isso para todos os estilhaços ali, certo? Então, olha só. Esse estilhaço, o momento dele é positivo. Por que é positivo? Porque ele se move no sentido que eu escolhi como sendo positivo. Perfeito? Então, qual que é o momento dele? M2V2. Qual que é o momento desse estilhaço? É negativo. Por quê? Porque ele está se movendo no sentido oposto a que eu escolhi como sendo positivo. Certo? Então, por isso que aqui ficou um sinal de menos. Lembra, né? O momento total é sempre uma soma. Só como esse daqui se move no sentido contrário, então o sinal de mais fica um sinal de menos, certo? Então, qual que é o momento total desse sistema aqui? M2V2 menos M1V1. Beleza? Pela conservação do momento, momento final é igual ao momento inicial. Momento inicial é igual ao momento final. Momento inicial é zero, porque estava tudo em repouso. Momento final é justamente o momento desse sistema aqui. M2V2 menos M1V1. Perfeito? Como isso é igual a zero, eu simplesmente peguei esse M1V1 e passei para o outro lado. Então ele é menos, passa mais. Então vai ficar o quê? M2V2 é igual a M1V1. Perfeito? E o que diz essa expressão? Pessoal, isso daqui é igual. Quer dizer que o valor que eu tenho à esquerda tem que ser igual ao valor que eu tenho à direita. Olha só que interessante. Se a massa de M1 ela diminui, ou seja, se a massa M1 é menor que a massa M2, para eu manter a igualdade, o que eu tenho que fazer com a velocidade de V1? Tenho que aumentar, certo? Por quê? Porque eu tenho uma igualdade, ou seja, se M1 é menor que M2, V1 tem que ser maior que V2. Da mesma maneira, se a massa de M1 é grande, maior que M2, o que tem que acontecer com a velocidade para manter a igualdade? Tem que diminuir. Em outras palavras, o estilhaço com menor massa vai ter uma velocidade maior. O estilhaço com maior massa vai ter uma velocidade menor. Entenderam isso? Perfeito. É aquilo, só para ficar um exemplo numérico. Por exemplo, 6 tem que ser igual a 6. Lógico, certo? Nossa, que bosta. Então, digamos que a massa do objeto seja 1. Então, para dar 6, quanto que tem que ser sua velocidade? 6, né? 1 vezes 6 dá 6. Agora, digamos que a massa do outro objeto ela seja 6. Quanto que tem que ser a velocidade dele para a conta dar 6? 1. Ou seja, esse objeto tem massa 1 e velocidade 6.
1 vezes 6 dá 6. Esse objeto tem massa 6. Quanto tem que ser a velocidade, então? Tem que ser 1. Ou, se preferir, um objeto tem massa 1 e uma velocidade 6. Agora, o outro objeto tem massa 2. Se ele tem massa 2, quanto tem que ser a velocidade dele? 3, perfeito. Porque 2 vezes 3 dá 6. Então, repare, ó, 2 é maior que 1. A massa desse objeto é maior que a massa desse. O que aconteceu com a velocidade dele? A velocidade dele é menor que a velocidade desse. Perfeito? Basicamente, essa é a ideia. Pessoal, alguma dúvida? Então, esse exemplo 4 implica que os estilhaços de massas maiores terão velocidades menores e estilhaços de massas menores terão velocidades maiores, como a gente acabou de ver com o exemplo aqui. Bom, pessoal, então agora vem os exercícios que vocês têm que fazer em casa, tá? Então, ó, esse daqui foi o Rodrigo que mandou para vocês. Exercício 1. Quando a gente joga um dardo num alvo e ele gruda, o alvo ele fica de pé. Mas se a gente joga um dardo com a ponta de borracha e ele quica, ou seja, se o dardo quica no alvo, o alvo vai cair. E eu quero que vocês respondam, né? Me mandem depois por que isso ocorre. Lembrando que não sei é uma resposta. Exercício 2. De novo, ideia do Rodrigo aí. Você tomaria cuidado ao disparar uma arma de fogo em que a bala tem 10 vezes mais massa do que a própria arma? Explique por que você tomaria cuidado ou não tomaria cuidado. Exercício 3. Esse eu criei. O exercício 3 diz o seguinte. Pessoal, aqui vocês acham que eu pago pau pra militar, né? Porque, pô, falei de granada, falei de tiro, falei de canhão e agora eu tô dando outro exemplo de canhão. Não, não é. Aqui é mais fácil fazer esses exemplos, tá? E eu fui do exército, só que nem por isso eu sou doido. Então, olha só. Bom, doido eu sou, né? Fiz física. Então, o obuseiro é esse canhão aqui, ó, da imagem. Ele é um canhão com uma massa de aproximadamente 6 toneladas. É muita coisa, tá, pessoal? 6 toneladas é 6 mil quilos. E ele dispara uma granada, e essa granada tem uma massa de aproximadamente 40 quilogramas. E olha só, sabendo que a velocidade com que essa granada abandona o canhão é de 564 metros por segundo, calcule a velocidade de recuo do canhão. É basicamente o que a gente fez aqui, ó. Tá? O canhão dispara a bala sai do canhão e o canhão recua. Eu quero saber qual que é a velocidade com que ele recua. Pergunto, tem forças externas agindo no sistema aqui? Opa. Tem alguma força externa ou são forças internas? Forças internas. Se são forças internas, a quantidade de movimento vai variar? Não. Perfeito. Então isso é o que vocês precisam saber para resolver esse exercício. Se a quantidade de movimento não varia, nós temos o quê? Quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final. Quantos objetos eu tenho aqui? 2, certo? Quais são? Canhão e a granada, e a bala. Perfeito? Então, qual que é a quantidade de movimento inicial? É a quantidade de movimento inicial do canhão mais a quantidade de movimento inicial da bala. Qual que é a quantidade de movimento final? É a quantidade de movimento final do canhão mais a quantidade de movimento final da bala. Perfeito? Façam isso, façam os cálculos e vocês vão encontrar qual que é a velocidade com que o canhão recua. Alguma dúvida, gente? Deixa eu parar essa aula então.